Olá, então estou aqui com o livro Meditações, de Marco Aurélio. E hoje, agora, eu vou falar para vocês um pouco sobre o livro 3. E vocês vão perceber, se vocês viram o outro vídeo, e se vocês continuarem assistindo, que tem alguns assuntos que eles são muito recorrentes. E a morte é um deles. Porque se o estoicismo fala de aceitar as coisas como são, de aceitar os acontecimentos que a vida traz, é impossível não falar da morte e como devemos aceitá-la, né? Então, o livro 3, ele fala sobre a morte e como devemos lidar com ela. Diz que envelhecemos até que o nosso raciocínio fica prejudicado. Então, devemos agir enquanto temos as nossas capacidades mentais em ordem, sem perder tempo. E coloca que o envelhecer é uma coisa bonita, coisa natural. E compara ao nosso envelhecimento os figos ou azeitonas mais maduros, que ficam mais apetitosos, ou coisas isoladas da natureza, como a pele da fronte de um leão, dizendo que tudo tem sua beleza. Assim, o valor e beleza da infância e mocidade, bem como da velhice. Então é interessante que ele coloca isso, você vai envelhecer. Então, isso, envelhecer também é uma coisa natural. Porém, ele até fala que quanto mais você estiver velho, menos coisa você consegue fazer, né? Ele fala do esquecimento, que a velhice traz isso, do esquecimento, e você já não consegue agir como antes. Então, quanto antes, se você ainda tem o vigor da mocidade, que você possa já agir, né? E agir no sentido de agir humanamente, de ser um bom ser humano, de ter valores e virtudes e conseguir botar em prática isso de ser um ser humano, de poder levar outras pessoas, né, com seu exemplo. E isso, né, da beleza de se envelhecer. Às vezes também na nossa sociedade a gente vê muito envelhecer como uma coisa ruim, né? Nossa, fiquei velho, tô ficando velho, isso é quase assim, uma ofensa, né? E não tem que ser assim. A velhice é uma coisa natural e normal, bem como a morte, né? Então, essa observação de que somos perecíveis, que todos morrem, não importando quem sejam nessa existência. Que grandes líderes, imperadores, ditadores, cientistas, guerreiros, mesmo tendo matado ou curado outros, inevitavelmente vão morrer. Portanto, não deve se servir ao corpo, e sim à sua inteligência e divindade. Volto a dizer, para não perder tempo com coisas que dizem respeito aos outros, o que dizem, o pensam, etc. Pois isso leva uma pessoa a fugir da observação e da atenção que deve dedicar à sua faculdade condutora. Uma coisa também que ele vai repetir muito é isso, de você não se atentar ao que o outro está fazendo, que é uma coisa que a gente faz bastante, né? Essa coisa do julgamento. Ai, mas aquela pessoa está fazendo tal coisa, isso é errado. Ou aquela pessoa está fazendo uma coisa muito boa. Aquela sim está fazendo uma coisa boa. Aquela ali está fazendo uma coisa ruim. Então a gente está sempre julgando e olhando o que o outro está fazendo. Então ele fala que quanto mais a gente está passando o nosso tempo olhando o outro, o que o outro está fazendo, então a gente está deixando de olhar o que a gente está fazendo ou não. Então a gente para de observar a nossa faculdade condutora, como ele fala, né? A nossa divindade interior, o que o nosso eu verdadeiro está pensando, está fazendo, está falando, né? Enquanto eu estou prestando atenção no outro, eu estou me deixando de lado. E, bom, eu só posso consertar a mim mesma, eu só posso resolver defeito em mim. Não tem como fazer isso no outro, né? Cada um tem que fazer em si mesmo. Que possa ter cuidado com seus pensamentos, de forma que se alguém perguntar de repente o que está pensando,
você possa responder com franqueza e de imediato, sem que essa revelação te envergonhe. Gente, já pensou isso? A ideia é que você esteja sempre com pensamentos elevados, que você esteja sempre ocupado com algo relevante. É essa a ideia. Se alguém te perguntar agora, o que você está pensando agora? Será que sempre você poderia responder na lata aquilo que você está pensando, sem se envergonhar? Sem falar assim, nossa, eu não vou falar que eu estou pensando isso. Né? Porque às vezes a gente está pensando coisas que a gente mesmo se envergonha sozinho, né? Nossa, eu tive esse pensamento, meu Deus, que horror. Então, que a gente possa cultivar isso, de estar sempre com pensamentos elevados, com pensamentos em coisas boas, produtivas, né? Que a gente pudesse, a qualquer hora, falar, eu estou pensando sobre isso, estou refletindo sobre isso, né? Não seria nenhum problema, não seria nenhuma vergonha. Não poupe nenhum esforço para se colocar entre os melhores. E aqui ele não está falando de poder, de colocação social, nada disso. Se colocar entre os melhores, no sentido daqueles que estão sendo os melhores seres humanos. Né? No sentido do que é ser um ser humano. É desenvolver os valores de um ser humano. Honestidade, generosidade, justiça, bondade. É você ser um ser humano de verdade. Que a gente não poupe nenhum esforço de estar no meio dos melhores, de ser um dos melhores nesse sentido. E quando a gente é um dos melhores nesse sentido, a gente não fica se achando melhor que ninguém. Né? Porque a partir do momento que eu falar eu sou melhor que esse, eu já não estou entre os melhores. No sentido dos melhores seres humanos, no sentido do que o Marco Aurélio estava falando. Então, é bem interessante que a gente não poupe esforços para isso, né? Que a gente esteja sempre buscando isso, estar entre os melhores, ser o seu melhor, fazer o seu melhor. Aceitar com toda a sua alma tudo o que lhe acontece, olha aí de novo. A sorte atribuída a cada um está contida na ordem universal. Ou seja, o que acontece para cada um é aquilo que a natureza determinou que é para acontecer. Ter noção da morte e viver bem a vida, esperando apenas o toque de retirada para partir prontamente dessa vida. Não é fácil. Nele não está falando assim, olha só, isso aqui é bem facinho de fazer, mas o que ele está dizendo é que a gente viva bem e que a gente esteja preparado. A qualquer momento vai chegar a morte, a gente não sabe que momento ela chega. Mas que o momento que ela chegar, a gente fala, ok, tá, chegou minha hora, tudo bem, tchau para quem fica. E é isso, vou nessa. Né? É difícil porque a gente se apega. Né? Nossa, minha família, os meus bens materiais, não sei o quê. Quem vai cuidar disso aqui? Né? Então a gente fica muito apegado. Mas é uma busca, né, gente? É uma busca. Você buscar, se desapegar, você buscar fazer o seu melhor para... Tá, posso partir agora. Eu fiz o melhor que eu podia fazer. Isso é importante. E é importante dizer que o Marco Aurélio escreveu tudo isso aqui para ele. Ele não pensou assim, eu vou escrever um livro, vou dizer para as pessoas como é que elas devem se comportar, eu vou dizer para elas que elas têm que ser seres humanos melhores. Não. Ele escreveu isso aqui para ele. Essas meditações são dele para com ele mesmo. Isso é bem interessante. Isso aqui foi encontrado muito tempo depois e aí virou um livro, mas não foi essa a intenção dele. Ele queria escrever para ele, falando para ele mesmo, ó, faça isso. Por isso é tão maravilhoso, porque, gente, falar isso aqui pra gente mesmo todos os dias é muito bom, né? Falar todas essas coisas pra gente mesmo, não pro outro. Olha, você devia ser melhor, viu? Você devia fazer isso aqui. Não, você do espelho. Ei, você aí do espelho. Vamos ser melhor um pouquinho? Vamos? Então vamos. Olha aqui o que você tem que fazer. Isso é muito bom, né?
Seguir os valores e a sua divindade é superior a qualquer outra coisa. Poder, fama, riqueza, prazeres. Portanto, sigamos a vida baseados nisso. O que te envolve como ser racional, preserva. O que te envolve como animal, rejeita. Porque nós temos das duas coisas. E a gente precisa saber lidar com isso. Nós temos a nossa parte animal, a gente não pode deixar que ela tome conta, né, do racional. A gente é que vai ter que lidar com isso. Não se apegar à vida e nem fugir dela. Isso é o que eu estava falando agora, né? Desse medo que a gente tem de morrer porque a gente se apega. Então, não se apegar à vida. Não, ai meu Deus, eu não quero morrer nunca, eu quero ficar aqui, eu não quero perder isso aqui. E também não fugir dela, também não é tipo, não tô nem aí pra vida. Não, você vai aproveitar aqui, você vai fazer o seu melhor aqui, sabendo que isso aqui não é eterno. Em breve, porque a gente pensa, a gente vai viver até os 90, é breve, é muito breve, é bastante breve. Só temos o presente, que tem duração muito curta. A vida é efêmera. É isso, gente, tudo passa. A única coisa que não muda é que tudo muda. A mudança é constante. Aí tem uma frase aqui, que é o seguinte, ela é grandinha aqui, esse aqui eu peguei exatamente como está no livro. O que resta à pessoa de bem é amar e acolher zelosamente os acontecimentos, quer aqueles imprevistos, quer aqueles ditados pelo destino. Não confundir nem perturbar com uma multidão de imagens a divindade interior, sentada no templo do próprio peito, mas mantê-la favorável e regularmente submetida ao Deus. Não murmurar palavras contra a verdade, nem agir contra as coisas justas. E até mesmo se todos os seres humanos não acreditarem que a vida dessa pessoa é pautada por simplicidade, reserva e bondade, não se mostra rude nem hostil com ninguém. Tampouco se desvia do caminho que conduz ao fim de sua vida, ao qual se deve chegar puro, tranquilo, solto, harmonizando-se plenamente e de maneira espontânea a sua sorte. Então é isso, gente, que a gente possa ser essa pessoa que vai seguir esse caminho, né, acolhendo os acontecimentos, aceitando aquilo que está planejado para a gente pela natureza, né, e sabendo que a morte chega, então que a gente viva a vida da melhor maneira. A gente continua no próximo vídeo.